IFRN Campus Santa Cruz, cálculo de uma variável A, disciplina do curso de licenciatura em Física. A aula de hoje vamos tratar das derivadas das funções exponenciais e logarítmicas, resgatando a equação da reta tangente lá na aula 12. Então, vamos comigo. Sejam as seguintes funções: f de x é igual a ln de x, também chamado de logaritmo natural de x. Galera, quem não lembra o que é o logaritmo natural é porque a base dele é o e, que é um número irracional, o número de Euler, 2,71 aproximadamente, tá bom? Segunda função que vamos trabalhar, logaritmo natural de x elevado a k. Só lembrando que esse k é um número racional, um número que pode ser escrito na forma de fração, 5 terços, 2 terços, menos 1 quarto, não importa. Terceira, f de x é igual a log de x. Aí aqui é logaritmo decimal, aqui a base é 10. A diferença entre o primeiro e o terceiro é porque aqui a base é e, que é o número irracional, e aqui a base é 10, tá bom? Não se coloca, mas é 10. Aqui não se coloca, mas é e. Quarta, log de x na base a. Preste atenção a essas quatro primeiras. Esse x aqui, pela definição de logaritmo, seja decimal ou logaritmo natural, o x tem que ser necessariamente maior que zero, porque faz parte do domínio da função log, tá bom? Quinta, e elevado a x, importantíssima, tá? Sexta, uma constante elevada a x. Essa constante tem que ser positiva, 2, 3, 4, não interessa. E a última, x elevado a x, que envolve diferenciação implícita, assunto lá na frente, então você vai só registrar essa sétima aqui, tá? Vou mostrar para vocês agora as derivadas. A da primeira, ln de x, 1 sobre x. Extremamente significativa essa primeira, tá? Então, se possível, já vá gravando. Logaritmo natural de x, a derivada é o inverso do x aqui. Bem fácil, né? Segunda, é só passar o k para frente. K vezes ln de x. Terceira, igualzinha à primeira, 1 sobre x também. O log de x ou ln de x é sempre 1 sobre x. Agora, cuidado, que quando a base aqui da terceira não for 10, por exemplo, for a, que é um número maior que zero e diferente de 1, essa base aqui, gente, pela definição de logaritmo, tem que ser necessariamente maior que zero e diferente de 1. Aí, neste caso, há uma leve modificação. Multiplicamos pelo logaritmo natural dessa base A. Então, veja a sensível diferença entre a terceira e a quarta. Quando a base é 10, fica só 1 sobre x. Quando a base é A, que é um número maior que zero e diferente de 1, você tem que multiplicar pelo ln dessa base. Quinta, eita, importantíssima. Gente, aqui vamos trabalhar muito. A primeira, em que a derivada de ln de x é 1 sobre x. E a quinta, que a derivada da exponencial elevada a x é ela mesma. Então, primeira e quinta, olhos atentos, tá? Sexta, uma constante elevada a x. Olha como é parecida com a quinta, mas cuidado, tem que multiplicar pelo ln de c. Então, a sexta só não é igual à quinta, porque quando a base não é e, que é um número irracional, a base é uma constante, tem que multiplicar pelo ln dessa base, dessa constante, ok? E a sétima, que envolve diferenciação implícita, a gente vai só colocar o resultado e lá na frente, na aula de diferenciação implícita, a gente pode comentar melhor isso aqui, ok? Então, bata um print dessa tela aí que será muito importante. Eu vou mostrar algumas aplicações de alguns exemplos. Por exemplo, a segunda, ln de x elevado a k. Lembra que o k veio para frente? K é um número racional, lembra? Então, por exemplo, ln de x elevado a 5. É só botar o 5 na frente, ó. 5 vezes ln de x, né? O k vem para frente. Olha a próxima, log de x na base a. Ainda lembra que é 1 sobre x vezes ln de a? Então, por exemplo, se a, que tem que ser maior que zero e diferente de 1, for 6, é só substituir aqui, ó. 1 sobre x vezes ln de, qual é a base? 6. E c elevado a x, por exemplo, c é uma constante positiva, lembra? Se for, só voltar, né, gente? Se for 7 elevado a x, então repete o 7 elevado a x e multiplica pelo ln de 7, ok? Então, de novo, ó, quando é uma constante elevada a x, repete a constante e multiplica pelo ln de 7, que é a base aqui, ok? Perfeito? Muito bem, Carlos. Só que o que é que eu vou me concentrar agora? Eu vou me preocupar muito com a primeira,
que é a função ln de x, que a derivada é 1 sobre x, e a quinta, e elevado a x, que a derivada é ela mesma, tá bom? Então, duas questões importantíssimas envolvendo essas duas derivadas e que retoma a aula 12, aquela para você determinar a reta tangente. Então, questões prioritárias. Você que está fazendo a disciplina cálculo de uma variável A no IFRN, certamente isso é uma questão que deve ser cobrada em prova, tá? Então, determina a reta tangente ao gráfico da função f de x igual a ln de x no ponto 1 e 0. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é se esse ponto pertence a essa função. Então, vamos fazer isso. Será que 1 e 0 pertence a essa função? Ou seja, quando x é 1, será que o y, que é o f de x, vai dar 0? Vamos ver. Para isso, é só substituir o x, que é o primeiro aqui, por 1, né? Para x igual a 1, ln de 1. Aí eu preciso das aulas de logaritmo. No meu canal tem as aulas de logaritmo, mas o que a gente precisa vai estar aqui, ó. Quando eu tenho ln de 1, eu já falei para vocês que a base é e. Então, ln de 1 é a mesma coisa de ln de 1 na base e. Quando eu quero encontrar o resultado disso, eu igualo a y, que nesse caso será o f de 1. Quando eu igualo a y, vai ter o quê? Base, que é o e, elevado a y, tem que ser igual a 1. Aí eu pergunto a você, qual é o valor de y em que a base elevada a ele dá 1? 0. E elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0, exceto 0, né, porque causa indeterminação, dá 1. Então, o y é 0. Ou seja, de fato, o y é 0. Então, o ponto 1 e 0, quando x for 1, y é 0. Pertence à função, está confirmado, não precisaria fazer isso, mas é bom sempre dar uma verificada, tá bom? E agora eu vou trabalhar com a reta tangente. Eu preciso da derivada da função. Você ainda lembra, gente, que a derivada da função naquele ponto é o que a gente chama de coeficiente angular da reta tangente? Vixe, Carlos, tá complicado demais. Primeiro vamos fazer a derivada. Quem é a derivada de ln de x? É só inverter o x. 1 sobre x. Mas ele quer no ponto 1 e 0. 1 é o x. Então, você vai substituir agora x por 1 para encontrar a derivada da função no ponto em que x é igual a 1. Substitui x por 1. F' de 1, que x é 1, vai ser o quê? 1 sobre 1. Esse 1 sobre 1 dá 1. E o que é que eu escrevi de azul aí, hein, gente? É a aula 12. O coeficiente angular, que nós também chamamos de m, vem lá da aula 12, da reta tangente para a abscissa, ou seja, x igual a 1, corresponde à derivada no ponto 1. Então, gente, qual a importância de achar a derivada? Num ponto. A derivada no ponto me permite achar o coeficiente angular da reta tangente. Então, toda vida que uma questão pedir para você achar a reta tangente, faça a derivada da função e substitua o x pelo ponto dado. O x, lembre, é sempre o primeiro aqui do ponto. Eu estou dizendo isso porque você lembra como é que a gente fez isso lá na aula 12. Tu lembra dessa formulazinha? Olha aí, meu amigo Walter, que ontem arrasou na aula, né? Essa aula está sendo gravada um dia depois da nossa aula final da etapa 1 do curso de cálculo A. Abraço, Walter, tá? Aula 12, ioiô, michoxô. Lembre, x0 e y0 é o ponto 1 e 0. Então, x0 é 1, y0 é 1. E esse m é o pulo do gato. Ele é exatamente a derivada que você calculou no ponto x0 igual a 1. Então, calcula a derivada naquele ponto, já é o m. E o que é que você vai fazer agora para achar a reta tangente? É só substituir nessa fórmula aí. x0 é 1, que é o primeiro número que está aqui no ponto. y0 é o segundo número, que é 0. E o m é a derivada no ponto em que x é 1. Cara, que legal. Substitui no ioiô michoxô, ó. Y menos 0, y0 é 0. O m é 1, x0 é 1. Então, y menos 0 dá y, aqui do lado esquerdo, né, gente? E aqui, gente, 1 vezes isso dá x menos 1. Acredita, gente, isso já é a reta tangente, que é a resposta da reta tangente. Só que eu queria avançar um pouquinho mais. Eu queria mostrar o gráfico dessa função. Você me permite fazer isso? Eita, Carlos, eu preciso revisar as aulas de logaritmo, né, no seu canal?
para a construção do gráfico, a gente precisa das aulas de logaritmo lá no meu canal. No entanto, eu já vou considerar que você traçou o gráfico, eu fiz no GeoGebra o gráfico, e acredite, gente, essa função aqui, ln de x, que é a função dada, o gráfico dela é essa aqui, tá certo? E o ponto que eu estou analisando é o ponto 1 e 0. Lembrando, ponto 1 e 0, quando o y é 0, eu marco em cima do x. Por que eu marquei em cima do x? Porque quando o y é 0, marco em cima do x. Esse é o ponto. Agora estamos preparados para mostrar essa reta tangente, tirando fino nesse ponto. Atenção, já! Vai! Eita, que legal! Essa é a reta tangente, gente. Y é igual a x menos 1. Recordando agora a geometria analítica. O que significa esse menos 1 aqui? É o que a gente chama de coeficiente linear. Onde é que ele está no gráfico? Aqui, ó. O coeficiente linear, gente, é onde corta o eixo y. É sempre o número que está sozinho aqui. Esse número que está aqui sempre vai cortar o eixo y. Está aqui, ó. Menos 1 cortou no menos 1. E o coeficiente angular, que é 1. Você saberia dizer o que é que ele significa? A inclinação do gráfico. Então, a inclinação do gráfico, não, a inclinação da reta tangente naquele ponto. Por que é 45 graus? Porque você sabe da matemática que o coeficiente angular, sendo a inclinação da reta tangente, ela é a tangente do ângulo. E como ela deu 1, qual é a tangente na matemática que dá 1? 45 graus. Então veja que coisa bonita. Temos a função, no ponto passa-se a reta tangente, a reta corta o eixo y no número que está sozinho, que é o coeficiente linear, vem lá da geometria analítica, e a inclinação do gráfico define um ângulo que é a tangente dele. Como o coeficiente angular deu 1, é só procurar na matemática qual é a tangente que dá 1, é a tangente do ângulo de 45 graus. Ei, Carlos, faz mais uma? Faz agora com a exponencial, Carlos. Determinar a reta tangente ao gráfico da função, a exponencial agora, ó, no ponto 0 e 1. Como é que começamos sempre, Carlos? Verificando, embora seja opcional, se o ponto pertence ao gráfico da função. Então vamos ver, será que 0 e 1 pertence ao gráfico da função? Lembre que quando x é 0, y tem que dar 1. Então eu vou substituir x por 0 aqui para ver se o fx dá 1. Vamos ver? Vamos substituir? Bora! Faça x igual a 0. E elevado a 0. E elevado a 0, um número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, realmente, o ponto 0 e 1, porque quando x foi 0, o f de x, que é o f de 0, que é o y, deu 1. Então, o ponto pertence à função, como já esperávamos. O que é que eu vou fazer agora? O coeficiente angular. Preciso derivar a função para poder calcular o coeficiente angular. Lembra que é sempre assim? Calculando a derivada de e elevado a x. Que coisa maravilhosa! A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Que coisa incrível, é a mesma função, né? Aí o que é que eu vou fazer para achar a derivada no ponto em que x é 0? Porque eu só posso achar a reta tangente em um certo ponto quando eu derivar a função e substituir na derivada o x por 0. Então, de novo, derive a função, substitua na derivada o x pelo número que está aqui, que no caso é 0, e aí você vai ter o coeficiente angular. Então, vamos achar o f' de 0. Eu vou substituir o x por 0 para achar esse coeficiente angular. Então, se eu fizer f' de 0 na derivada, que coincidentemente foi igual à função. F' de 0 é e elevado a 0. Mas e elevado a 0 já vimos que é 1. Achei o coeficiente angular. Então, olha que legal. Já tem o x0, que é o ponto 0, o y0, que é 1, e o coeficiente angular. Eu estou dizendo isso porque você sabe da aula 12, mais uma vez, que é o ioiô mi xoxô. Carlos, é só substituir então? É, porque o x0 é 0, o y0 é 1, e o coeficiente angular é a derivada no ponto 0, que é 1. Ô, Carlos, por que você está chamando de x0 e y0? Porque é o ponto em que você vai fazer a reta tangente. x0 e y0 é só para identificar o ponto que você está fazendo a reta tangente, tá bom? Substituindo então x0 por 0, y0 por 1 e o coeficiente angular que é 1, fica assim, ó, né? y menos 1, y0 é 1, o coeficiente angular, já calculamos, é 1, x menos, quem é o x0? 0. Então, y menos 1 é igual. X menos 0 é x vezes 1 é x.
Passo o menos 1 para o outro lado. Essa é a reta tangente ao gráfico da função e elevado a x no ponto 0 e 1. Está aí a nossa resposta. Carlos, faz para mim o gráfico? Vou fazer. Esse é o gráfico da função e elevado a x. Fiz no GeoGebra. Precisa que você retome a minha aula de função exponencial no canal. Então, tá aí o gráfico da função e elevado a x. Eu estou representando o ponto 0 e 1. Observe, o ponto 0 e 1, gente, ele é marcado no y. Por quê? Quando o x é 0, eu marco no y. Esse é o ponto 0 e 1. E eu queria mostrar para vocês agora a reta tangente passando por esse ponto. Vai, Carlão! Essa é a reta tangente y igual a x mais 1. Vamos ver o que significa o 1. É o coeficiente linear onde corta o eixo y. Ó, gente, cortou o eixo y no 1 aqui, tá? O Carlos, e teria como saber por que está cortando o x no menos 1? Sim. É só fazer y igual a 0. Se você fizer y igual a 0, você vai encontrar onde corta o eixo x. Mas eu não vou me preocupar com isso agora, porque eu queria saber se você sabe calcular a inclinação da reta tangente. Sim, ela é o coeficiente angular da derivada no ponto 0, que é para x igual a 0. E ela vale 1. Então, como na questão anterior, o ângulo será 45 graus com a horizontal. Por quê? Porque a derivada, que é o coeficiente angular correspondente a x igual a 0, deu 1. Qual é a tangente que dá 1? 45 graus mais uma vez. Tá bom? Muito importante essas duas questões para a gente fazer a conexão entre as derivadas de exponencial e logaritma com a aula 12 de reta tangente. Tá bom? E aí vamos a algumas observações para preparar você para as duas próximas aulas, que são as aulas chaves das derivadas. As regras de derivação que você acabou de ver comigo são restritas, exclusivas à função envolvendo apenas x. Então, por exemplo, ln de x, que é a que a gente viu hoje, é elevado a x. E na aula anterior, cosseno de x. Então, eu não poderia ter aqui, por exemplo, 2x, x ao quadrado, elevado a 3x. Não, porque essas regras são exclusivas para ln de x, cosseno de x e elevado a x, envolvendo apenas x. Tá certo? Só que o exercício a seguir, gente, ele é uma exceção muito perigosa. Então vamos comentar. Se alguém pede para calcular ln de 3x, já sei, é só inverter. Calma. Você só pode inverter se fosse ln de x. Aqui é ln de 3x. E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, aí eu preciso lembrar que quando eu tenho dois números multiplicando dentro de um log, tem uma propriedade lá do ensino médio. ln de A vezes B, ou log de A vezes B, tanto faz, é o ln do primeiro mais o ln do segundo. Então, quando está multiplicando, você separa somando. Então, eu vou pegar ln de 3x e vou separar. Vai ficar ln de 3 mais ln de x. Beleza. Só que ln de 3 é uma constante. Lembre que logaritmo natural de 3 é uma constante. E a derivada de uma constante, você sabe que é zero. ln de x, esse sim é o inverso de x. Cuidado, ln de 3x não é 1 sobre 3x. Só é o inverso se for exclusivamente x. ln de x, a derivada é 1 sobre x. Então, a derivada dessa função vai ser 0 mais 1 sobre x. 1 sobre x é a resposta dessa derivada. Gente, cuidado. Eu usei uma propriedade e vi que ln de 3x é o ln de 3 mais o ln de x. Como o ln de 3, a derivada é zero, ln de 3x acabou coincidentemente dando a derivada do ln de x, ou seja, 1 sobre x. Eu peço muita atenção porque eu queria dar uma observação, né? Nesse caso, a gente deu uma sorte grande de conseguir separar o ln de x quando tem ln de 3x. Mas se eu tivesse, por exemplo, ln de 3 mais x, eu não conseguiria separar e fazer o que eu fiz aqui. Como não, professor? ln de 3 mais x não é ln de 3 mais ln de x, não? Não. A propriedade não é uma soma aqui dentro. A propriedade é se for um produto.
3 vezes x. Aí você separou ln de 3 mais ln de x. Se for ln de 3 mais x, eu não posso fazer o que eu fiz aqui. Tá, e eu faço o quê? Bom, esse é assunto para as duas próximas aulas. No entanto, eu quero só lembrar você que quando eu tenho ln de 3x, isso é uma função composta. Como assim? Uma função dentro da outra. 3x é como se fosse uma coisa que está dentro do logaritmo. A gente chama de função interna. E o ln de 3x é a função externa. Outros exemplos para você perceber. F de x igual ao log de x ao quadrado mais 3. X ao quadrado mais 3 é uma função polinomial do segundo grau e o log dela é a função externa. Então, isso é a chamada função composta. É quando você tem algo dentro da função original que a gente chama de interna. Então, x ao quadrado mais 3 seria a interna e o log dele é a externa, o todo. Outro exemplo, e elevado a 3x. 3x é o expoente, é interno. 3x é a função interna. E a externa é a própria função exponencial e elevado a 3x. Mais um exemplo, seno de 4x. 4x é uma função polinomial do primeiro grau. É a interna. E a externa seria o seno. O que é que eu estou querendo dizer a vocês, gente? Quando aqui não for x, a gente sempre vai ter que usar um outro artifício para resolver as questões. Se fosse log de x, eu já saberia quanto é a derivada. Seria 1 sobre x. Se fosse e elevado a x, a derivada é e elevado a x. Se fosse seno de x, aula anterior, a derivada era o cosseno de x. Só que aqui não é x. Aqui é x ao quadrado mais 3, aqui é 3x, aqui é 4x. São funções que não são x. Aí eu tenho que recorrer a uma das regras mais poderosas e importantes do cálculo. Quando é que eu vou recorrer a essa regra? Quando eu tenho uma função interna, que não é x, e a função externa, que é a função que está definindo após o igual. Log é a externa, que está após o igual, é a externa, que está após o igual, e seno é a externa, que está após o igual. Entendeu? A externa é o que está após o igual, e o que está dentro é a interna. Então, aí eu vou ter que recorrer à regra da cadeia, também chamada de regra da função composta, porque são duas funções, uma dentro da outra. Assunto da nossa próxima aula. Se prepare, que decididamente as aulas 18 e 19 são as aulas mais importantes de todo o curso do cálculo de uma variável A. Vamos lá, se prepare aí, aulas 18 e 19, se já estiver disponível, já vamos assistir essas aulas aí, tá bom? Aguardo você, um abraço grande.